Miguel acelerou o carro pela Avenida da Liberdade, em Lisboa, o coração batendo forte de frustração. O encontro que tanto aguardara, marcado há semanas no app de namoros, fora cancelado no último minuto com uma mensagem seca: "Desculpa, surgiu um imprevisto." Ele praguejou baixinho, sentindo o peso da solidão que o acompanhava desde que assumira sua orientação sexual para si mesmo, mas ainda não para o mundo. Parou no estacionamento do Hospital de Santa Maria, pretendendo apenas dar uma volta para esfriar a cabeça, quando ouviu soluços abafados vindos de trás de um carro estacionado. Ali estava ele, um homem de uns 30 anos, bonito apesar das lágrimas, agachado ao lado de duas crianças pequenas, um menino de talvez 5 anos e uma menina de 3, que o olhavam com olhos assustados. O homem ergueu o rosto, os olhos vermelhos encontrando os de Miguel, e por um instante o ar pareceu congelar. "Por favor, ajude-nos", murmurou o estranho, a voz rouca de desespero. Miguel hesitou, o instinto de se afastar brigando com uma curiosidade inexplicável, mas algo no olhar daquele homem o fez aproximar-se. "Eu sou Pedro", disse o homem, limpando o rosto com a manga da camisa. "Meu pai. Ele sofreu um acidente grave. Estamos esperando notícias, mas eu não aguento mais. As crianças. Elas são minhas, e eu não sei como explicar isso para elas." Miguel sentou-se ao lado dele no chão frio do estacionamento, o barulho distante das sirenes ecoando como um lembrete da fragilidade da vida. Pedro contou, aos poucos, que era viúvo, sua esposa morrera há 2 anos num parto complicado, deixando-o sozinho com os filhos. Mas havia mais, Pedro confessou, em voz baixa, que sempre soubera que era gay, mas casara por pressão familiar, por medo de decepcionar os pais conservadores de uma pequena vila no Alentejo. Miguel ouvia, fascinado e assustado. Ele próprio vinha de uma família católica rígida no Porto, onde ser gay era visto como uma aberração. Aos 28 anos, trabalhava como professor de história numa escola secundária, escondendo sua identidade atrás de uma fachada de heterossexualidade forçada. "Eu entendo", disse Miguel, tocando levemente o braço de Pedro. "Eu também vivo assim." "Mas por que cancelou o encontro?" "Era você no app?" Pedro assentiu, envergonhado. "Sim, era eu. Mas quando recebi a ligação sobre meu pai, tudo desabou. Não queria te envolver nisso." A conversa fluiu como um rio represado que finalmente se liberta. Pedro falou das noites insones, das mentiras para a família, do medo de perder a custódia das crianças se sua orientação viesse à tona. Miguel compartilhou suas próprias batalhas, as tentativas frustradas de namoros escondidos, o pavor de ser descoberto pelos colegas de trabalho. As crianças, exaustas, adormeceram no colo de Pedro, e Miguel sentiu uma conexão imediata, como se o destino estivesse unido naquele momento de crise. Horas se passaram no estacionamento, até que uma enfermeira apareceu, chamando por Pedro. O pai dele sobrevivera à cirurgia, mas estava em coma. Pedro levantou-se, carregando as crianças, e olhou para Miguel com gratidão misturada a algo mais profundo. "Obrigado por ficar. Posso te ver de novo?" Miguel sorriu, apesar do turbilhão em sua mente. "Sim. Mas vamos com calma." Eles trocaram números, e Miguel dirigiu para casa sentindo uma mistura de esperança e terror. O que começara como uma decepção poderia ser o início de algo real, mas em Portugal, onde a sociedade ainda lutava com preconceitos, isso viria com um preço alto. Nos dias seguintes, Miguel e Pedro trocavam mensagens constantes. Pedro, um arquiteto em Lisboa, equilibrava o trabalho com visitas ao hospital e cuidados com as crianças, João e Sofia. Miguel visitou o hospital uma vez, levando brinquedos para as crianças, e viu o pai de Pedro, um homem idoso de expressão severa mesmo inconsciente. Ele nunca aceitaria isso, confidenciou Pedro. Se soubesse que eu... que nós... Miguel assentiu, sentindo o peso da realidade. Sua própria mãe ligara naquela manhã, pressionando-a a encontrar uma boa moça para casar. A tensão crescia. Miguel começou a questionar suas escolhas, valia a pena arriscar tudo por um homem que mal conhecia, ainda por cima com filhos. Pedro, por sua vez, lutava com a culpa de trair a memória da esposa e o dever para com a família. Uma noite, eles se encontraram num café discreto em Alfama. Eu sinto algo por você, admitiu Pedro, mas tenho medo de magoar todo mundo. Miguel pegou sua mão debaixo da mesa. Eu também. Mas talvez seja hora de enfrentar isso.
o relacionamento florescia em segredo, como uma flor noturna escondida da luz do dia. Miguel e Pedro se viam às escondidas, passeios no Parque Eduardo VII com as crianças disfarçados de amigos, jantares em apartamentos alheios ao mundo. Mas as rachaduras começaram a aparecer. A irmã de Pedro, Ana, uma mulher devota e conservadora, visitava o hospital com frequência e notava as ausências do irmão. "Onde você anda sumido?", questionava ela, os olhos estreitos de suspeita. Pedro mentia, dizendo que era trabalho, mas o stress o consumia. Miguel enfrentava seus próprios demonios. Na escola, um colega ouviu no app Namoros e fez uma piada homofóbica durante o almoço. "Cuidado, Miguel, esses apps são cheios de aberrações." Ele riu forçado, mas por dentro tremia. Em casa, sua mãe insistia em apresentá-lo a filhas de amigas, e ele inventava desculpas cada vez mais fracas. "Você está estranho, filho", disse ela numa ligação. "É hora de pensar no futuro, em uma família." Uma tarde, enquanto Pedro estava no hospital, Miguel cuidou das crianças em seu apartamento. João e Sofia riam, brincando com blocos de montar, e Miguel sentiu um calor no peito, o sonho de uma família própria, algo que nunca imaginara possível. Mas quando Pedro voltou, exausto, eles discutiram pela primeira vez. "Meu pai acordou hoje", disse Pedro, a voz trêmula. "Ele perguntou sobre as crianças, sobre mim. Eu não posso contar a verdade agora." Miguel explodiu. "E quando? Vamos viver assim para sempre?" Pedro retrucou: "Você não entende. Se eu perder as crianças, o que me resta?" A briga os deixou abalados, mas também mais unidos. Eles fizeram as pazes numa caminhada à beira do Tejo, onde Pedro confessou seu amor pela primeira vez. "Eu te amo, Miguel. Mas isso é perigoso." Miguel retribuiu, mas o medo persistia. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais como o casamento gay desde 2010, ainda carregava resquícios de preconceito, especialmente em famílias tradicionais. Então veio a traição involuntária. Ana, desconfiada, seguiu Pedro até o apartamento de Miguel uma noite. Ela os viu se beijando pela janela entreaberta e confrontou o irmão no dia seguinte. "Você é uma vergonha", gritou ela no hospital, na frente do pai recém-acordado. O velho senhor, fraco mas lúcido, ouviu tudo e sofreu um novo colapso. Pedro, devastado, culpou Miguel indiretamente: "Se não fosse por nós, isso não teria acontecido." Miguel se sentiu traído. Ele havia sacrificado sua privacidade, arriscado sua carreira, por um homem que agora o via como culpado. Em uma conversa tensa, Pedro pediu tempo: "Preciso consertar isso com a família." Miguel concordou, mas o silêncio que se seguiu o corroeu. Ele começou a duvidar: era amor ou apenas ilusão? As crianças, inocentes, perguntavam por ele em mensagens que Pedro enviava esporadicamente. Semanas depois, o pai de Pedro melhorou o suficiente para voltar para casa no Alentejo. Pedro decidiu levá-lo, junto com as crianças, para a vila familiar. "É temporário", prometeu a Miguel. Mas lá, sob o escrutínio da comunidade conservadora, Pedro se viu pressionado a voltar ao normal. Amigos da família sugeriam que ele se casasse novamente, com uma boa mulher para ajudar com as crianças. Ana, implacável, ameaçou contar tudo à justiça se ele não se endireitasse. Miguel, sozinho em Lisboa, mergulhou no trabalho para esquecer. Mas uma ligação inesperada de Pedro mudou tudo: "Meu pai descobriu mais. Ele quer me deserdar e lutar pela custódia das crianças." Miguel viajou para o Alentejo, determinado a confrontar a situação. Chegando à vila, encontrou Pedro destruído, as crianças confusas. "Eu não aguento mais mentir", disse Pedro. Juntos, eles decidiram enfrentar a família. A confrontação na casa familiar foi um furacão de emoções. O pai de Pedro, sentado na sala antiga decorada com crucifixos, olhava para Miguel com desprezo. "Você trouxe isso para minha casa. Uma abominação." Ana, ao lado, assentia, os braços cruzados. Pedro, tremendo, defendeu-se: "Pai, eu sou assim. Sempre fui. A Maria sabia, mas me aceitou." O velho homem cuspiu no chão: "Você envergonha nossa linhagem. E as crianças? Elas precisam de uma mãe, não de isso." Miguel interveio, a voz firme apesar do medo:
Senhor, o amor não é uma escolha. Pedro é um pai incrível, e eu o amo. Mas as palavras só inflamaram mais a fúria. O pai ameaçou chamar as autoridades, alegando que Pedro era incapaz de criar os filhos. As crianças, escondidas no quarto, ouviram os gritos e choraram. Sofia correu para os braços de Pedro, gritando papai, e isso quebrou algo nele. Naquela noite, Pedro e Miguel fugiram de volta a Lisboa com as crianças, mas o dano estava feito. Ana espalhou rumores na vila, e logo a comunidade inteira sabia. Pedro perdeu clientes no trabalho, pois ninguém quer um arquiteto desviado. Miguel enfrentou olhares hostis na escola, um pai de aluno reclamou à direção, questionando se ele era apropriado para ensinar. O stress culminou numa crise. Pedro, sobrecarregado, sofreu um colapso nervoso e foi internado por uma semana. Miguel cuidou das crianças sozinho, equilibrando o trabalho e as visitas. Eu não sei se consigo, confessou um amigo gay, o único que sabia de tudo. O amigo aconselhou, às vezes, o amor exige sacrifícios. Mas qual é o preço que você está disposto a pagar? Quando Pedro saiu do hospital, eles tiveram uma conversa decisiva. Eu traí minha família por você, disse Pedro, mas valeu a pena. Miguel respondeu, sim, porque estamos construindo algo verdadeiro. Mas a dúvida persistia. Eles buscaram ajuda em uma associação LGBT em Lisboa, onde ouviram histórias semelhantes, famílias divididas, carreiras arruinadas, mas também vitórias de aceitação gradual. Um novo conflito surgiu quando a ex-sogra de Pedro, mãe da falecida esposa, apareceu. Ela, mais compreensiva, mas ainda tradicional, implorou, pense nas crianças. Elas vão sofrer bullying na escola. Pedro vacilou, considerando a possibilidade de esconder tudo novamente. Miguel, sentindo-se traído, argumentou, se voltarmos atrás, perdemos tudo o que lutamos. A tensão escalou para uma briga explosiva. Miguel acusou Pedro de covardia, Pedro retrucou que Miguel não entendia o peso da paternidade. Eles se separaram por dias, cada um lidando com sua dor. Miguel pensou em desistir, voltar à vida solitária. Pedro, com as crianças, questionava se o amor valia o caos. Mas o destino interveio. João, o menino, adoeceu gravemente, uma febre alta que os levou de volta ao hospital. No estacionamento, o mesmo onde se conheceram, eles se reencontraram. Eu não consigo sem você, admitiu Pedro. Miguel abraçou-o, então vamos lutar juntos. A recuperação de João uniu-os novamente, mas os desafios sociais intensificaram. Na escola das crianças, professores relataram que Sofia era provocada por colegas, teu pai é maricas. Pedro, furioso, confrontou a direção, exigindo medidas contra o bullying. Miguel apoiou, mas internamente lutava com sua própria insegurança, seria ele o causador de tanto sofrimento. No trabalho, Miguel foi chamado pela diretora. Há reclamações sobre sua vida pessoal. Isso afeta a imagem da escola. Ele defendeu-se, minha orientação não interfere no meu ensino. Mas a pressão o fez considerar pedir demissão. Pedro, perdendo contratos, pensou em mudar de cidade, talvez para o Porto, onde Miguel tinha raízes. A família de Miguel entrou na equação. Sua mãe, ao descobrir por um primo fofoqueiro, viajou a Lisboa e confrontou-o. Você me decepciona, filho. O que diria seu pai se estivesse vivo? Miguel, chorando, explicou. Mãe, eu sou gay. E amo Pedro. Ela saiu batendo a porta, mas dias depois ligou, hesitante. Eu não entendo, mas não quero te perder. Essa fresta de esperança contrastava com a rigidez da família de Pedro. O pai processou pela custódia, alegando ambiente instável. O julgamento se aproximava, e eles contrataram um advogado especializado em direitos LGBT. Vocês têm as chances, disse ele, mas preparem-se para o pior. Durante o processo, revelações chocaram. Ana testemunhou contra Pedro, dizendo que ele traíra a memória da irmã. Mas a ex-sogra, surpreendentemente, defendeu. Pedro é um bom pai. As crianças o adoram. Miguel Depos, expondo sua vulnerabilidade, nós só queremos uma família. O juiz, progressista, decidiu a favor de Pedro, mas com condições, terapia familiar e monitoramento. Foi uma vitória amarga, pois o pai cortou laços definitivos.
Pedro sentiu a perda profunda. Eu troquei minha herança por isso. Miguel consolou, mas ganhamos liberdade. Pós-julgamento, eles se mudaram para um apartamento maior em Belém, tentando reconstruir. As crianças se adaptavam, com a ajuda de psicólogos. Miguel encontrou apoio em colegas que o defenderam. Mas uma nova traição veio de dentro. Pedro, estressado, flertou online com um ex, buscando validação. Miguel descobriu e confrontou-o. Depois de tudo, você me trai. Pedro negou intenções, mas admitiu fraqueza. Eu tenho medo de falhar. A confiança abalada levou a uma separação temporária. Miguel voltou ao Porto, morando com a mãe, que aos poucos aceitava. O amor é complicado, disse ela. Pedro, sozinho com as crianças, refletia sobre suas escolhas. A separação durou meses, um período de introspeção dolorosa. Miguel, no Porto, reencontrou velhos amigos e explorou sua identidade abertamente pela primeira vez, participando de eventos LGBT. Ele questionava, fora Pedro o amor da vida ou apenas uma âncora em tempos turbulentos? Pedro, em Lisboa, focava nas crianças, mas a solidão o consumia. Ele visitava o túmulo da esposa, pedindo perdão por seguir em frente. Uma carta de Pedro chegou: eu errei, mas te amo. Volte. Miguel hesitou, mas o desejo venceu. Eles se reencontraram no hospital, simbólico, onde tudo começara. Vamos tentar de novo, mas com honestidade total, propôs Miguel. Pedro concordou, e eles reataram, mais fortes. Mas a sociedade não perdoava facilmente. Um artigo no jornal local expôs sua história, sensacionalista: arquiteto gay luta por custódia após romance escandaloso. Comentários online foram cruéis, com ameaças anônimas. As crianças sofreram na escola, e Pedro considerou homeschooling. Miguel, promovido na escola apesar das controvérsias, usou sua posição para advogar por inclusão. Ele deu uma palestra sobre diversidade, inspirando alunos. Mas internamente, o custo era alto, noites de insônia, ansiedade constante. Um clímax veio quando o pai de Pedro, doente terminal, chamou-o. No leito de morte, o velho murmurou: eu errei. Seja feliz. Pedro chorou, perdoando, mas o dano irreversível. Essa reconciliação tardia trouxe paz, mas também raiva, porque demorara tanto. Com o tempo, eles construíram uma rotina: fins de semana em Sintra, viagens em família. As crianças chamavam Miguel de tio, mas sabiam a verdade. Sofia, aos 4 anos, disse: eu tenho 2 papais agora. Isso aqueceu seus corações, mas o medo de julgamento persistia. Uma decisão moral dividiu-os. Pedro recebeu uma oferta de emprego no Brasil, onde a aceitação era maior. Podemos começar de novo, argumentou. Miguel resistiu: e nossas raízes? Fugir não resolve. Eles debateram, pesando prós e contras, o amor contra o conforto. No fim, optaram por ficar, enfrentando Portugal como era. Nós mudamos o mundo ao nosso redor, disse Miguel. Mas uma traição final testou-os. Ana, arrependida, confessou ter vazado a história para a imprensa por ciúmes. Pedro perdoou-a, mas Miguel lutou com a raiva. A reconciliação com Ana trouxe uma família fragmentada de volta. Ela visitava, aos poucos aceitando Miguel. Eu estava errada, admitiu. As crianças floresciam, João se destacando no futebol, Sofia na dança. Pedro e Miguel casaram em uma cerimônia discreta, com amigos e a mãe de Miguel presente. Mas o preço pago era visível: cicatrizes emocionais, amizades perdidas, carreiras impactadas. Pedro publicou um livro sobre sua jornada, inspirando outros. Miguel tornou-se ativista, palestrando sobre direitos LGBT. Anos depois, olhando para trás, eles refletiam no estacionamento do hospital, agora um local de memória. Tudo começou com um cancelamento, riu Pedro. Miguel assentiu: e nos custou tanto. A história deles ecoava debates sociais, o conflito entre tradição e progresso, o direito ao amor versus deveres familiares. Eles haviam traído expectativas, mas ganhado autenticidade. Foi certo Pedro priorizar seu amor sobre a família tradicional, mesmo custando a herança e a paz das crianças.